Olá, pessoal. Bem, gente, olha, depois dessa pincelada no passo a passo de um roteiro de ficção, você pode estar me perguntando como funcionaria para roteirizar um documentário, né? Que é diferente de uma obra ficcional, onde os personagens são reais, né? Pessoas do nosso cotidiano. As falas, elas não são diálogos fictícios, né? Sonhados pelo autor, criados, é tudo real. Então é um pouquinho diferente. Mas é um processo que é o mesmo em relação ao argumento, a escaleta, isso tudo a gente faz igual, tá? Mas no roteiro propriamente dito, o trabalho acaba ficando mais simples. Ele vai estabelecer a ordem da filmagem e dos personagens entrevistados, ok? Bom, esse roteiro de documentário, ele pode elencar objetos, pode trazer especificações sobre a abordagem pretendida no filme, tá? E é importante a gente ter em mente que muita coisa pode mudar durante a filmagem, tá? Por se tratar de pessoas reais, né? Então a criação desse roteiro, ela também é diferenciada, tá? Visto que você não tem como colocar palavras na boca das pessoas. É exatamente, né, da forma que a pessoa queira colocar, certo? Bom, no caso de documentário, o assunto escolhido ele tem que ser altamente pesquisado, tá? E é o interlocutor, né, que tem que estar com essas informações todas na ponta da língua. Isso serve para que os detalhes importantes não fiquem perdidos, né? Não passem desapercebidos e não deixem de ser explorados. Existem algumas diferenças pontuais entre roteiro de ficção e documentário. Vamos ver? Facinho aí, ó. Primeira coisa, produção. Tá? Durante a produção de um filme de ficção, as filmagens em tese devem seguir o roteiro à risca. O documentário, por sua vez, ele se propõe a retratar situações a partir da visão de um observador, ok? O roteiro do documentário ele é mais aberto, o diretor deve olhar para os lados, né? Ter uma visão periférica da cena principal, tá? Pois ali podem ter elementos instigantes que deixam o documentário mais complexo. Isso significa, né, ter essa visão periférica, olhar tudo ao redor, tá? Assim, muitas filmagens incluem até captação de cenas de bastidores, reações de outras situações não previstas, de outras pessoas, enfim, não é? Então, o leque é bem mais aberto para a gente trabalhar. E o jogo de cintura também deve ser maior, tá? É preciso aí contar com uma equipe que esteja aberta, né, para enfrentar essas situações que às vezes mudam no meio do caminho. Isso é natural em documentário, ok? Vamos lá. Pós-produção. A pós-produção é uma das etapas assim mais diferentes, né, entre a criação do filme ficcional e documental, porque trata-se da fase de montar as cenas e organizar conforme dá fluidez para o assunto. Nem sempre é o arrisca lá da ficção, né, que a gente viu. Você tem que dar um sentido para essa história, né? Ainda que a edição de um filme possa de vez em quando colocar elementos que não estejam previstos no roteiro, mas isso é muito mais comum nos documentários, ok? E isso acontece justamente porque o roteiro de um filme documental é mais flexível às situações inesperadas, ok? Certamente, gente, o editor de uma não ficção ele tem muito mais escolhas para fazer sobre quais filmagens incluir ou deixar de fora, tá? E é sobretudo costurar uma realidade, de forma a fazer que o trabalho fique íntegro e compreensível para o espectador. Tá? Isso tem muito a ver com a abordagem que o diretor deseja imprimir para essa obra, tá? E quais são as etapas, né, disso tudo. Bom, agora que você já conhece as principais diferenças entre a produção de um filme ficcional e de um documentário, vamos abordar aí um passo a passo com as etapas mais comuns dessa modalidade, né? Que é um documento verdade, um documento real. Bom, vamos começar com pesquisa. O pesquisador ele é um profissional fundamental na produção de um documentário. Tá? É ele que vai avaliar a aplicabilidade da ideia do filme. Então, como tudo na vida, estudo que a gente sempre falou, né? Os personagens, gente, os personagens fonte, eles têm que ter profundidade, tá? E eles têm que estar dispostos a contar a história, tá? E daí, aonde que a gente faz isso? Onde seriam essas filmagens? Que elementos participam dela?
Então, você tem uma série de coisas para aproveitar nisso. Existem arquivos, documentos, fotografias, uma série de coisas para a gente enriquecer esse audiovisual quando tem o formato documentário, tá? E isso tudo vai ser respondido nessa etapa de pesquisa, tá bom? Vamos lá, planejamento, tá? Planejar um documentário, ele envolve tanto a organização de elementos técnicos, como equipamentos a serem utilizados na filmagem, como aspectos mais burocráticos. Isso é muito importante, gente. Olha, como licenciamento de materiais e, principalmente, autorização de uso de imagem das pessoas. Isso é fundamental. Bom, a gente já falou de argumento para ficção, mas o argumento de um documentário ele também pode ser escrito durante a pesquisa. Aliás, é comum ele ser escrito durante a pesquisa. E a gente lembra daqueles potenciais financiadores, né, para quem a gente vai mostrar essa história. Então, a gente já falou desse argumento, de vender essa ideia lá atrás, e isso para documentário funciona da mesma forma, ok? Vamos lá. Roteiro, também chamado de pré-roteiro em documentários, que é o que vai estabelecer a ordem das filmagens e dos personagens, tá? E a gente não tem como fugir disso, tá? A gente pode elencar os objetos, fazer especificações, enfim, né? É importante ter em mente que muita coisa muda aí, tá? Vamos lá. A filmagem desse documentário, ela pode mesclar com sabedoria popular, com o que foi planejado, com sugestões, até com improviso. Afinal, existe um cronograma aí, mas a gente tem, né, essa flexibilidade. E é importante mesmo que ele seja flexível, porque sempre que possível, né, a gente precisa, às vezes, revisitar o personagem, tá? Uma coisa, gente, que é muito exigido de documentário, um bom som, tá? Principalmente se for som direto, porque às vezes o personagem não está disponível várias vezes. E o legal é que a gente pode mesclar também com sons criativos criados no estúdio, como trilhas sonoras, efeitos. A gente tem também essa maleabilidade, né? É um aspecto crítico se ele for mal captado, mas a gente ainda, né, tem ainda alguns elementos que a gente pode complementar. E o ideal é que ele seja sempre muito bem captado, ok? Então, vamos lá. A partir do material bruto, a gente tem N formatos e N linguagens para dar para esse documentário, né? Na realidade, o que foi filmado vai se impor, tá? A gente não pode deixar viajar muito também na maionese, mas a gente tem que impor fidelidade ao que está sendo feito. Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Se a gente for fazer um documentário sobre cestaria de bambu, a pessoa que vai entrevistar, ela tem que saber muita coisa sobre isso, né? Origens, manufatura, quem é o cesteiro, ou o descendente desse cesteiro que guardou ao longo dos anos esse conhecimento para passar adiante, é o que a gente chama de ancestralidade, quais são as formas do trançado, o que significa, quais os tipos de bambu são apropriados para a cestaria, tingimento, anos, né, de uso desse conhecimento, artesanato como fonte de renda, né, enfim, né, a sobrevivência dessa arte até os dias de hoje, histórias de vida de quem faz, quem compra esse artesanato. Então, assim, no mínimo, isso aí tem que ser tópico da pauta. E a gente só consegue isso através daquela pesquisa que a gente falou lá atrás, tá? Eu, né, particularmente, eu gosto de fazer documentários autênticos. Isso quer dizer o quê? Para mim não rola pegar um cesteiro, tá? Trazer para o estúdio e montar um cenário, tá? Há quem faça e dependendo do assunto, até pode ser a melhor opção. Mas para mim, né, eu, Cláudia, eu gosto de ir até o habitat natural da pessoa, porque ali ela tem tudo que ela precisa, né? É o lugar que ela trabalha, é o lugar que ela habita, com um cenário real, onde tudo que é representativo, né, para mim a fonte está lá disponível, uma ferramenta, um utensílio, a própria paisagem, né, o local propriamente dito, né, e tudo que o meu personagem quiser mostrar. Às vezes ele quer me mostrar uma coisa que é bacana, é interessante, vai caber, tá lá, tá na mão. E assim, dessa forma, é um segredinho, é onde eu consigo extrair mais detalhes, né, de fato da pessoa. Ela fica completamente à vontade no cenário dela e isso é metade do sucesso do trabalho, tá, do documentarista. Então vamos lá, voltando para o roteiro. No meu planejamento,
ele tem que constar todas as pessoas que estão em volta do assunto. De repente, a família que vive dessa renda, o lojista que compra a cestaria para fornecer para o turista, né? Essas pessoas, elas podem aparecer ou não no documentário. Depende do que foi planejado lá no meu roteiro, tá? Mas o que ela tem a dizer interessa para a gente completar essa história, ok? Às vezes, essas pessoas, elas podem ser importantes na fase de pesquisa como elemento crucial, tá? Um recorte aí para a gente falar de ancestralidade, nesse caso do tema cestaria, é de extrema importância, entendeu? Aliás, pode ser até o fio condutor dessa história. Ancestralidade, antropologia, isso aí vai levando a gente para um lugar bem bacana no assunto cestaria. Então, gente, ó, tudo tem que ser pensado, roteirizado e planejado. Historinha. Uma vez, o Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas brasileiros, né, conhecido como precursor do cinema novo, ele disse que cinema se faz com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Era só isso mesmo? Vou contar uma real para vocês aqui. Em 1971, antes de embarcar para o exílio em Portugal, o Glauber Rocha ele entregou para a Cinemateca Brasileira um armário com gavetas repletas de cartas, manuscritos, recortes de jornal, um monte de documentos, inclusive documentos pessoais. E uma década depois, a Josete Mozani, que é professora do Departamento de Artes de Comunicação da Universidade Federal de São Carlos, ela descobriu que desse arquivo pessoal do cineasta constavam 3 roteiros, até então totalmente desconhecidos, do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. Um dos maiores sucessos de Glauber Rocha, né? E assim, reunidos com as 2 primeiras versões da série de roteiros, ela analisou, né, e publicou o livro Gênese de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi lançado em 2006. Gente, o Glauber trabalhou nesses roteiros de 1959 a 63, né, preocupado com a criação de uma estética cinematográfica e de uma mensagem política que fosse, assim, bem revolucionária, que era a cara dele, né? Tá aí, ó, um dos maiores talentos do grande Glauber Rocha era escrever roteiros. Então, bora lá fazer o nosso, gente? Ó, próxima aula vai ser demonstrativa, chega de blá blá blá, né? Então nós vamos treinar montagem de tripé, prumo, linha do horizonte, medição de espaço, pra gente não gravar aquelas imagens tortas lá, subindo, descendo a serra e depois ter que refazer. Lembra que a gente falou de retrabalho lá atrás? Até a próxima, gente. Ok? Beijo!